você, Akemi, pela oportunidade, né, do trabalho, das reflexões, especialmente de revê-los, né, de encontrar todo mundo aqui, o que me dá muita alegria. Então, já rogando, né, ao nosso Mestre Jesus, que ele nos envolva com seu amor, com a sua paz, para que possamos ter uma hora, né, sentindo muito de pertinho a companhia dele, nos inspirando e nos amparando nesse momento, né? Nós sabemos, todos nós, nesse momento, somos beneficiados, somos tratados, né? Há tratamentos espirituais no momento em que estamos aqui, especialmente unidos, né? Por um propósito. Então, eu queria começar perguntando a vocês, a quem quiser falar, a gente está em casa, né? É uma conversa. Alguns de vocês aí poderiam dizer assim, o que é empatia? O que é para vocês? Se alguém quer falar alguma coisa, pode ser uma palavra só, não tem problema. O que é empatia? Sintonia. Sintonia, o que mais? Uma amizade recíproca. Uma amizade recíproca, o que mais? Colocar-se no lugar do outro. Também. Sentir o outro, né, Cris? Sentir o outro, né? Muito bom. É tudo isso, gente. Empatia é tão amplo, por isso que é um assunto fascinante e também é complexo ao mesmo tempo, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês uma historinha que está aqui nesse livro, Médico de Homens e de Almas, a história de São Lucas, nosso Lucano. Lucano, depois que sai da faculdade de Alexandria, já como médico, ele caminhando para casa à noite, um lugar ermo, ele escuta gritos de um casal. E ele escuta também que está havendo uma perseguição dos soldados. E aquilo ali toca ele de alguma maneira, né? Ele fica pensando o que está acontecendo. Então, ele instintivamente, sem pensar, sem raciocinar, ele sabe ali que há um esconderijozinho com a porta, naquele local que ele conhecia, ele morava ali perto, e ele pega esse casal e esconde nesse local. E aí ele fica sabendo o que está acontecendo. Aquele homem, que era um médico também, inclusive, o Cira, ele tem lepra, e ele foi até a residência da esposa para, pela última vez, ver a esposa e os filhos. Nós sabemos que naquela época eles eram afastados, né? Iam para uma comunidade específica. Então, a vizinhança notou e denunciou. E os soldados estavam atrás dele, e era uma perseguição para matar mesmo ele, porque aí já era um castigo que ele ia receber, né? A mulher estava desesperada, estava com ele, porque ela queria tocar. Toda vez que ela ia tocar ele, ele dizia imundo, né? Que eles falavam, eles tinham que se anunciar, gritavam imundo, para que as pessoas se afastassem. E a mulher queria ficar com ele, mesmo com a doença, queria seguir com ele naquele caminho. Naquele momento, Lucano, quando percebe o que está acontecendo, quando vê que se trata realmente de lepra, pelo aspecto, né, pelas feridas, pelas chagas, ele fica tão comovido, que ele se abraça com aquele leproso. Ora, numa época que não tinha cura. Ele se abraça e ele começa a chorar. E ele diz o seguinte: não sou Deus. Falou isso de dentro de seu coração. Sou apenas um homem. Entretanto, tenho piedade. Ó, ser misericordioso. Ser misericordioso. Ele falando com Deus, isso, né? E ele se agarrou com Cira, apertou ele contra o coração. A esposa, Asa, nota que ali está acontecendo algo muito estranho, transcendental. Ela se agarra com os pés de Lucano, fica em preces também, e beijando os pés dele. E aí Lucano diz assim: então sentiu certa virtude, tremendo, abandoná-lo, como sangue que escoasse, e misteriosa fraqueza sacudiu-lhe o corpo. Delicadamente, com mãos trêmulas, afastou Cira, suspirando. Ele fez aquele gesto, comovido, compadecido com a situação. Não sabe que tem curado ainda o Cira. O Cira é curado. O Cira sente também a febre, a tremedeira. Ele pensa até que ia morrer naquele momento. Mas o que é que ele faz? Ele não faz só isso.
Ele entrega o manto, entrega a sandália, entrega a bolsa com dinheiro, fica só com a túnica amarela, e manda ele fugir, porque ele não seria reconhecido daquela maneira. E sai, porque aquilo ali não tinha jeito, não tinha cura, né? Ele sabia. Quando a esposa se aproxima novamente de Cira para abraçar, ela percebe os braços. Eles percebem que ele estava completamente curado, né? Então, dentro dessa historinha, tem algumas coisas que a gente poderia refletir, né? Lucano, ele fica pensando, muitas vezes, não nessa especificamente, quando aconteciam essas curas, ele curava as pessoas, ele pensava, nossa, como eu sou um mau médico, porque eu não dei o diagnóstico correto. Ele nunca achava que tinha sido uma cura. De uma certa maneira, isso era a certeza dele de que essas virtudes vêm de Deus, não era dele, né? Aquela humildade que a gente reconhece. Lucano, observem, ele não pede explicações intelectuais, ele não racionaliza a questão. Observem que não é preciso o conhecimento, a técnica para a cura. Ele não se arvorou nos conhecimentos médicos dele, até porque não tinha o que fazer. Ele simplesmente tinha o evangelho dentro dele. Ele não conhecia aquele Deus desconhecido que os gregos, os egípcios, os babilônios já falavam que era Jesus. Não conhecia, entre aspas, Jesus, mas ele já agia. Jesus já agia nele, né? Até que mais na frente, Jesus aparece para ele em sonho e diz, meu servo, não esqueci de ti. Né? Então, ele não lembrava, mas ele já estava com Cristo. Aí eu quero trazer uma mensagem, uma frase aqui de Jean-Jacques Rousseau, que ele diz o seguinte: como podemos deixar nos comover pela piedade, a não ser nos transportando para fora de nós mesmos e nos identificando com o sofredor? Então, Lucas, como médico de homens e almas, ele curava o corpo, mas ele curava a alma também. E aí, como é que ele curava a alma, né? Conversando, sentindo, escutando. E aí eu pergunto a vocês, o que é que vocês acham? Que sentimento foi esse que Lucano teve em relação a esse homem, ao outro? O que foi que ele sentiu naquele momento para agir de uma forma até, a gente acha, irracional, né? Porque provavelmente iria se contaminar. Compaixão. Extrema piedade. Solidariedade, né? Solidariedade, compaixão, piedade, que ele mesmo cita, né? Não sou Deus, mas tenho isso, Tânia, compaixão, né? Então, Um amor muito observe, grande, né? um amor grande demais, nossa, Esse livro é ele lindo. pede, nessa oração, gente, eu esqueci até de dizer para vocês, mas nesta oração, ele pede a Deus, porque tem uma oração antes, sabe? Que eu não quis ler para não tomar o tempo da gente. Na oração que ele faz, ele pede a Deus para a doença daquele homem passar para ele, porque ele não estaria só salvando o homem, mas estaria salvando também a esposa, os filhos, os descendentes. Então, realmente, Lucano, nosso querido Lucas, né? Esse apelido ele recebe em Jerusalém, quando já está lá atrás de Maria de Nazaré, para falar com ela, de um judeu, um amigo judeu, né? Uma profunda compaixão, se colocando no lugar do outro, Rosana. Exatamente. Então, compaixão não é pena. Compaixão é estar junto, com emoção, se compadecer, ser sensível e acabar o sofrimento do outro, ou diminuir, pelo menos. Surge a partir de algo, a compaixão. Para ela existir, é preciso que tenha passado por uma etapa, a empatia, que do grego quer dizer, empatheia, né? Que significa paixão. E aí, mesmo eu com minha dor, com meus problemas, com meu sofrimento, eu consigo ser empático. Eu consigo curar a dor do outro, né? Eu consigo sentir. Porque a gente tem um tal de cérebro social que faz isso. Nós estamos interligados, já dizia André Luiz, né? Então, todos nós temos a capacidade de ser empático. É de nossa natureza.
Está lá já, ó, programado no nosso cérebro. O espírito precisa acionar. Nem todos praticamos, obviamente, mas está lá. Foi feito um estudo com crianças, por cientistas, crianças de 8 meses, 1 ano e meio, e que misturaram bebês que estavam em sofrimento, chorando, e aí eles observaram que o bebê, ou ele ficava tentando consolar o outro, resolver o problema do outro, quando ele não conseguia, ele chorava com outro bebê. Olha só, né? Que beleza isso. Bebês, sem raciocinar. Uma outra coisa, um conceito que a gente precisa já ver logo. Simpatia não é a mesma coisa que empatia, né? A simpatia é quando a gente tem uma afinidade. Por exemplo, eu gosto de ler, a Kemi gosta de ler. Nós temos algo em comum, então nós vamos ter uma facilidade de conversar, uma simpatia natural, mas é algo superficial. Não quer dizer que eu seja empática com a dor dela, por exemplo. A empatia é o contrário, ela exige uma relação. Porque ela vai precisar ter empatia com justamente o que é diferente, o que eu não tenho simpatia, né? Então, a empatia passa por um esforço, ela é uma disposição, eu tenho que ir até, eu tenho que ter vontade, eu tenho que querer, né? É diferente. Essa conexão, ela é feita, ela é ligada pelo sentimento, pela emoção. Então, nós temos, só para efeito didático mesmo, falar brevemente aqui com vocês, a empatia cognitiva, que é aquela que diz o quê? Dona Jupira está com dor de cabeça. Aí eu penso, né, com a questão cognitiva mesmo, com a inteligência. Ela está com dor de cabeça. Todo mundo tem dor de cabeça, eu também já tive. Ok, é uma informação, eu trato como uma informação. Aí tem a empatia, mas não deixa de ser uma empatia, porque está reconhecendo, né? Aí tem a empatia emocional, que o nome já está dizendo, diz respeito ao nosso nível de inteligência emocional, que hoje a academia chama de cognição socioemocional. É o quê? Eu já consigo sentir com a pessoa. Então, eu penso, nossa, a Jupira está com dor de cabeça, tadinha, é tão ruim ter dor de cabeça, atrapalha. Eu já sinto aquela dor, eu já né, tenho um sentimento de solidariedade com relação a ela. Já tem uma comunicação afetiva aí, eu percebo, né, a dor dela. Mas aí tem a preocupação empática. A preocupação empática é que faz com que eu tenha vontade de fazer algo sobre. Então, eu digo assim, a Jupira está com dor de cabeça, nossa, eu vou além do sentir. O que eu posso fazer por você? Você já tomou remédio? Você quer um comprimido? Né? Tá melhor, né? Se você passa um tempinho. Então, aí a gente vê realmente que é uma empatia que já está com a compaixão, que a compaixão a pessoa se move, né? Então, a empatia desenvolve a compaixão na gente. Olha que bom. Uma habilidade de se compadecer. E aí a gente pensa, a empatia a gente fala, né, de uma maneira geral, é se colocar no lugar do outro. É tentar entender e sentir o que eu estou sentindo. Mas a gente não pode ser simplista, porque, observe, a gente nunca vai estar no lugar do outro. O lugar do outro é dele. A gente nunca vai sentir o que ele sentiu. Eu não sei da dor do outro. Então, quando às vezes eu trago frases prontas, isso é assim mesmo, isso passa, eu também já tive, fulano teve, eu estou sendo indiferente à dor do outro. A dor dele é diferente, é única, nós somos únicos. Quando eu falo assim, eu estou falando com meu consciente de inteligência. Estou usando a lógica. Mas as pessoas têm histórias diferentes, né? As pessoas têm encarnações anteriores diferentes, experiências diferentes. Não pode ser igual, né? Então, quando eu penso assim, é mais o ego trabalhando no campo das sensações e eu estou chamando mais atenção para mim do que para aquele ali, né? Porque a empatia exige que a gente esteja ali só com aquela pessoa. A pessoa mais importante agora, quem é? No momento, é aquela que está de frente para a gente. Essa é a pessoa mais importante do mundo, né? Então, é o oposto do selfie, porque o selfie quer justamente ter experiência, estar no agora, no presente. Quando a gente anda por um bosque, algo assim,
Se a gente estiver presente no agora, sentir o cheiro diferente de um bosque, ver as folhas, as flores, algum animal, eu tenho uma coisa chamada gratidão, naturalmente. Porque eu vendo, porque estou presente, eu sinto, eu reconheço que aquilo ali é uma bênção e eu agradeço, né? Então, a empatia está mais próximo do self, por conta da experiência, né? E aí eu pergunto, como vocês acham que se desenvolve a empatia? Como é que eu desenvolvo a empatia? Sabe como é? Algo que me é muito caro ao coração. A Através... reforma íntima. Ah, com certeza, amor. Muitas coisas, né? A gente consegue desenvolver. Mas se a gente pensar numa ferramenta específica para desenvolver empatia, esquecer de si para resolver o problema do outro. O outro precisa... Solidariedade. Mas como eu tenho isso? Que isso aí é empatia, né? Como é que eu tenho? Como é que eu posso desenvolver? Porque quando a gente não tem, a gente não sabe direito, a gente precisa, às vezes, de uma técnica mesmo que nos ajude, né? E depois fica no automático. Então, essa técnicazinha de desenvolver empatia, ela se chama escuta. Escutar o outro. A escuta é um lugar de aprendizado e de ensinamento para ambos. Quando eu não sou escutado, quando ninguém conversa comigo, ninguém me ouve, naturalmente ninguém compreende se não escutou, porque a compreensão vem com a escuta. Nós nos sentimos o quê? No estado de abandono, de isolamento, de esquecimento. É assim que a gente é ignorado, né? Digamos assim. Então, existe... Lógico que a solidão também que é um estado de solidão, né? Quando você não é escutado. A solidão também é importante, é uma experiência, é aquele deserto da gente, né? Que a gente ali é que se autoescuta, a gente se conhece, mas não pode se quedar nesse espaço, né? Tem o outro. Eu aprendo com o outro porque o outro espelha o que eu sou. Então, eu preciso do outro. O outro é a minha cura, o outro é o caminho. Não é à toa que está no Evangelho segundo o Espiritismo como slogan, amar ao próximo como a ti mesmo. No Evangelho não, nas leis, né, de Deus, ou leis naturais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque preciso conviver, me relacionar. Eu não posso evitar a pessoa, porque se eu evitar, meu cérebro, ele começa, se eu evito as pessoas para não sofrer, por exemplo, eu não quero mais me relacionar com ninguém, por exemplo, porque me causa muito sofrimento. Quando eu evito esse contato, eu estou ensinando meu cérebro a ser indiferente, a caminhar sem afetividade. O contato é que vai trazer essa questão do afeto, né? A gente precisa lembrar que um bebê humano, por exemplo, se ele não for tocado, ele morre. Então, ser empático é uma questão também ecológica, uma ecologia consciencial. Por quê? A empatia que nos traz o contato, que nos traz o afeto, que nos traz a compaixão, ela vai garantir a nossa humanidade, ela vai garantir a continuidade do planeta, a sobrevivência. Tem um estudo, gente, sobre empatia que relaciona, é feita com filhos únicos, e faz uma relação de psicopatia com empatia, com filhos únicos. Então, aquelas crianças que tiveram menos chance de ver expressões humanas, elas estavam dentro de um percentual maior de psicopatia. Porque ela não reconhece a emoção, porque não vê o outro, não se relaciona, não reconhece a expressão de tristeza, de alegria, de raiva, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 486, eles dizem assim, os amigos espirituais, eles nos esclarecem, diz Kardec, que os espíritos se interessam pelos nossos infortúnios e pela nossa prosperidade. Ou seja, tem espíritos que estão se ocupando de nós. Aqueles que nos querem bem,
olha só, se afligem, ou seja, eles sofrem pelo nosso infortúnio, pelo nosso sofrimento, eles querem a nossa felicidade, e eles trabalham o máximo para isso. Na 487, diz assim, os espíritos nos esclarecem qual a espécie de mal que mais faz os espíritos se afligirem por nós. Não é quando a gente está doente, não é quando a gente tem um mal físico, é o moral. Olha só, e aí explicam, porque o egoísmo e a dureza de coração da gente, daí é que tudo se deriva. E aí a gente pensa, se a empatia é inata, se todo mundo tem, por que não se pratica, né? Alguns não praticam. A resposta está justamente aí, na questão moral de cada um, no espírito, né? Que não aciona essa parte do cérebro da gente que vai alertar para a empatia. Mas em ambas questões diz o seguinte, nas duas, que nós devemos cuidar, assim como somos cuidados por esses espíritos, eles se interessam por nós, devemos cuidar também de quem está na retaguarda. Nós devemos também sermos tutores de outros espíritos, né? Então, vamos lá. A gente vê que aí tem o quê? Fazer ao outro o que a gente quer que faça a gente, a regra áurea, não é isso? Então, quando a gente parte do princípio que empatia desenvolve com a escuta, o que é escuta? É prestar atenção, é fazer um silêncio, é esquecer da gente para ir para o outro, né? Como perguntou Rousseau. E aí a gente entra numa questão, gente, muito importante. Parece algo bobo. Escutar, só escutar. Escutar é muito complexo, porque a gente entra em contato com a gente mesmo, né? Joana de Ângeles diz o seguinte, não é o que fazes que te torna grande ou importante, mas como faz. Então, não é simplesmente escutar, que é uma coisa, né, aparentemente simples. Escutar, todo mundo escuta, porque tem ouvido, sim, mas a escuta do ouvido é diferente, né? Mas a escutar requer muitas habilidades, digamos assim. Ela diz isso em Vida Feliz, né? Sobre a empatia. Então, qual é a profilaxia? Como se escuta? Com o olhar, com a voz, sentindo a experiência, acolhendo, porque nós temos todos uma criança ferida que não foi acolhida, temos uma dorzinha. A gente precisa oferecer a presença, né? A presença através do olhar fixo. A gente forma um campo magnético, onde só aqueles dois estão ali, na escuta. Então, o contato afetivo, o contato, a escuta interessada, realmente no que o outro vai dizer. E o cuidado é para não misturar os conteúdos. Por quê? O que é muito comum na escuta. A gente escuta muito, não à toa, pessoas que trazem conteúdos que tem dentro da gente. Então, a gente pode tirar o foco na hora e começar a pensar na gente. Mas não, vindo do outro vai ser um outro ponto de vista. E isso é curador. Por isso que a escuta cura, né? Então, para escutar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é suspender o julgamento. Não criticar, não julgar, não dar direcionamento. Se a pessoa perguntar, mas o que eu faço? O que você faria no meu lugar? A gente vai devolver a pergunta, vai fazer igual a Sócrates. O que você faria no meu lugar? Né? E lembrar que a escuta também pode ser silenciosa. Às vezes a pessoa está tão cheia que não consegue falar. E a gente tem que dar um tempo. Né? Mas simplesmente estar junto. A gente está escutando também. Né? A OMS tem uma campanha chamada Live Life, que eu não sei se é viver a vida ou viva a vida, né? Vocês que moram aí, vocês podem ter inglês fluente, vocês podem até ajudar. Mas é o que é isso? É uma campanha permanente de estratégia para ajudar os países com relação ao suicídio. São 4. A primeira é limitar o acesso aos métodos, né, de suicídio, pesticida, arma, essas coisas. A segunda, presta atenção, educar a mídia sobre a cobertura de suicídios, que antigamente se trazia casos de suicídios como se aquela pessoa fosse um herói, porque teve coragem, como se coragem fosse isso, né?
Mas a mídia melhorou muito com relação a isso. O 3 e o 4, olha que interessante, promover habilidades socioemocionais. Olha aí a cognição socioemocional. Para quê? Para a pessoa identificar as emoções, aumentar esse repertório emocional, né? E o quarto, identificação precoce, trabalhar na prevenção. A escuta é uma maneira de prevenção. Por isso que eu trago esse assunto. Se previne. Ah, resolve? Não sei se a pessoa vai deixar, vai esquecer a ideação suicida, mas naquele momento que a gente escuta, há um esvaziamento, uma baixa da atenção e a pessoa ganha um fôlego. Ela ganha um tempo, tá certo? E tem um trabalho também na pós-venção, porque diz que uma pessoa que suicida, ela para uma a 5 em sofrimento se achando culpada. Então tem que ter um trabalho de pós-venção também, né? Com a família. Como é que a gente avalia o risco de um suicídio quando a gente está escutando? Tem umas barreiras que a gente precisa ultrapassar, tá certo? A primeira delas é o seguinte, é com relação à crença. Eu achar que quem tem ideação suicida ou suicidou é um fraco, é um covarde. Eu tenho que parar com esse julgamento. Tenho que lembrar que a pessoa está doente, física e espiritualmente, os dois. É tanto que precisa ter um acompanhamento de uma medicina da terra, né, porque tem alteração neuroquímica, ela precisa de medicamentos, precisa estabilizar o seu humor, precisa de medicamento espiritual, passe, fluidoterapia, mas precisa também se ajudar, no sentido de não ficar dependente do medicamento ou do médico, né? Ou de um tratamento espiritual. Ela tem que fazer a parte dela. Segundo, tem um tabu. As pessoas têm medo de perguntar. Então, eu observo que aquela pessoa está, né, depressivo, que é a causa majoritária da ideação suicida, e eu não quero perguntar, porque eu acho que vou dar ideia ou que vou estimular. Não existe. A ideia já está lá. Eu não sou responsável, a ideia já está instalada, né? Eu vou apenas escutar, realmente. Eu tenho também um medo de me envolver, como se eu fosse ficar responsável pela pessoa. Não vai. Inclusive, eu posso perguntar, meu amigo, você está pensando em fazer algo contra você? Né? Não tem problema nenhum. E o medo realmente, como eu falei, de sentir-se responsável, né? Então, isso afasta um pouquinho. Por que a gente traz isso? A depressão, que é deprimir, né? Puxar para baixo, tem muita gente que confunde com a tristeza, e a depressão é a causa majoritária de suicídios, né? Tem aquela leve, para a gente identificar, na gente e no outro. Tem aquela leve, que a gente até confunde com a tristeza. Essa leve, ela não me compromete no dia a dia. Eu trabalho, eu cumpro meus deveres, meus compromissos, mas eu tenho uma tristeza que às vezes eu passo a existência toda naquela tristeza. É uma depressão leve, né? Joana de Ângeles diz que a tristeza não é estar deprimido. A gente precisa estar triste quando algo ocorre em nossas vidas, por exemplo, a morte de um ente querido, né, a desencarnação, mas ela não pode ser permanente. Então, o que diferencia é o tempo, por exemplo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, diz assim: sensações de desânimo, impotência e tristeza são comuns no mundo de expiações e provas. Por quê? A gente quer, às vezes, se libertar daquele fardo, das provas, um desejo do espírito de abandonar aquela experiência. Então, é natural. Isso dá uma tristeza, dá uma melancolia, né? Agora, tem que ter cuidado para não se tornar uma apatia, né? Não ficar permanente na gente. E aí a Joana diz o seguinte: a culpa é o resultado da raiva que alguém sente contra si, voltada para dentro em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então, é uma culpa que às vezes a gente não sabe por quê, porque está em outras encarnações pretéritas, né? Mas parte daí. E o Emmanuel diz o seguinte: procede da sombra escura do passado, males praticados, a outrem a si mesmo, a consciência do dever não cumprido, né?
E aí tem a depressão moderada, que a pessoa oscila. Cumpre um compromisso, outro não, às vezes chega atrasado, às vezes falta trabalho, às vezes não. Mas as pessoas ao redor percebem uma oscilação no humor, essa é a moderada, né? E a profunda é quando ela corta os laços, as relações, é aí que entra a escuta. Ela entra no isolamento. Então, ela perde o afeto, porque ela não tem mais contato. Ela não cumpre mais os compromissos, ela se sente fracassada, sente que tem uma dor, todos eles relatam isso, uma dor insuportável, que se torna, inclusive, uma dor física. E passa a ser uma dor física também, né? Não tem mais o gosto pela vida, se desconecta da realidade. A pessoa se sente um barco à deriva, está indo só. E aí Jung nos lembra o seguinte, que ninguém suporta uma vida sem significado, né? A vida é o próprio propósito, porque a gente veio para essa existência para viver da melhor forma possível. Então, o propósito já é a própria vida, né? Então, é preciso o autoconhecimento, esse mergulho para dentro de si, né? Para a gente poder descobrir as potencialidades, porque nós temos coisas boas, todos temos, viemos de Deus, do bom, do belo, né? Então, descobrindo, quando a gente não faz autoconhecimento, que a gente tem medo de se deparar com as nossas falhas, a gente perde a oportunidade de se deparar também com o nosso lado bom, com nossas potencialidades. E as potencialidades, elas vão resolver as questões que precisam ser melhoradas, né? Então, a espiritualidade nos diz que a depressão é uma insatisfação com a própria vida. Eu queria ter outra vida. Mas aí, qual o lado bonito, belo disso tudo? Nos diz também, é um chamado da alma para dizer que você não pode mais postergar sua transformação moral. Então, naquele momento, é como se você chegasse ao fundo do poço. É um delimitador, sabe? É um agente de mudança que vai separar o passado do futuro. Então, a gente precisa ajudar a pessoa nesse momento, precisa prestar atenção, escutar de uma forma geral. E também, se a gente percebe na gente, a gente precisa pedir ajuda, né? Porque tem um vazio que eles relatam, que é o vazio existencial, essa falta de propósito, né? Então, a gente tem que oferecer aqui uma presença amorosa, porque a pessoa está com a carência do afeto, a pessoa que está assim, do isolamento. A gente precisa perguntar como você está se sentindo e não perguntar por que você está assim. Porque essa pergunta leva a um julgamento. Por que você está assim? Mas não, como você está se sentindo? Vai para a dimensão do sentimento, que é onde a pessoa se conecta. A gente se conecta com o outro pelo sentimento, não é pela razão. Está acontecendo alguma coisa, né? Perguntar se a pessoa está passando por algo, se aproximar, dizer que ela não está sozinha, se ela não quiser falar, que a gente está ali, está perto, né? Se responder que quer se suicidar, a gente vai fazer a seguinte pergunta: mas você quer se suicidar? O que isso significa? Porque, olha, ninguém quer morrer. A pessoa que está com ideação suicida, ela não quer morrer. Ela quer acabar com uma dor extrema, que ela não sabe como resolver, né? Então, eu tenho que ir para o motivo. Por quê, né? O que isso quer dizer? O que você quer dizer de verdade com querer morrer? Não tem que ter medo de usar as palavras, não. Teve um senhor numa live que eu estava fazendo, que ele falou assim, que notou que um amigo estava com ideação suicida, um amigo de outro estado. E ele começou a falar da vida após a morte, trouxe o evangelho, o espiritismo. E a pessoa disse o seguinte para ele: eu não acredito em Deus, eu não acredito em vida após a morte. E ele disse que ficou sem chão, que ele achava que elas eram as melhores respostas. Mas só que não é no campo da intelectualidade, como a gente falou, quando a pessoa está assim, ela não está nem prestando atenção, ela não está raciocinando bem. Então, o que é o mais que pode chegar mais próximo da pessoa? É você dizer assim, isso não importa. O que importa é que eu estou aqui, eu estou com você, eu estou junto. Então, a gente precisa tirar essa pessoa desse quarto mental,
ou dessa psicosfera, né? A gente precisa fazer com que a pessoa... Porque o que é que faz a gente perder o propósito? A sensação de inutilidade. E todos precisamos nos sentir útil, porque é o que dá sentido. Então, colocar essa pessoa para fazer uma atividade, para ir comprar alguma coisa ali, para segurar uma sacola para mim, para me ajudar a fazer um bolo, qualquer coisa que ocupe. Uma pessoa depressiva, uma pessoa com ansiedade, ela precisa de rotina. Ela tem que ter o que fazer, se possível, listado, ticar o que fez, para ela se empoderar. Ela se sentir capacitada a cumprir tarefas. É isso que vai fazer com que ela continue andando, continue vivendo, né? Então, principalmente se ela começa, a gente começa a dar vida para ela, cuidar de uma planta, cuidar de um animal, fazer caridade, mas fazer caridade não adianta dizer, faça, vá visitar um hospital, tipo assim, para ver que tem gente sofrendo mais. Eu tenho que dar um exemplo, eu tenho que ir junto, eu tenho que estar junto, né, da pessoa. E por quê? Porque isso é um tratamento para a própria pessoa, né? No livro Entre Irmãos de Outras Terras, de Valdo Vieira e Chico, é um livro de André Luiz, ele diz assim, quando você realiza algo no bem para o próximo, há um prazer tão grande, ou seja, você libera substâncias químicas por essa conexão, que os canais se abrem e você percebe o mundo espiritual que está circundando você. E o mundo espiritual, os espíritos conseguem acessar você também, porque você está receptivo. Ele começa a te inspirar. Então, é um tratamento para a própria pessoa que está fazendo a caridade. Por isso que fora da caridade, fora do outro, fora do próximo, não há salvação. É uma terapia, né? Jesus fez isso muito bem. Então, o amor, ele não pode ser economizado. Para uma pessoa fácil, amor. Para uma pessoa difícil, amor, né? E nós temos, gente, como eu tinha falado no início, o cérebro social, que foi na década nos anos 2000, mais ou menos, já foi trazido para a gente, que é o que André Luiz traz de energia. Esse cérebro social, a gente tem ele, a gente percebe a presença do outro, o cérebro, olha lá, se comunica, se interessa, se atrai. Os cérebros se atraem, como se fosse uma telepatia mesmo, né? Então, a gente tem um neurônio espelho, que é um segundo olho, que ele identifica. Foram feitas pesquisas no macaco sobre isso, né? Então, na empatia, o cérebro reconhece o humano do outro, naturalmente, né? Uns se juntam e outros não se juntam. Aí eu quero mostrar aqui para vocês uma imagem, e eu quero que vocês me falem dessa imagem. Vocês já conseguem ver? É um dia a gente trabalhando, fazendo escuta na rua. Aí eu queria que vocês dissessem o seguinte, isso é uma escuta, o que vocês estão vendo? Porque não está tendo conversa, né? O que é que vocês acham? É uma escuta silenciosa, né, Cris? Silenciosa, exatamente. Só sentimento. O que é que a gente pode ver? O escutador à esquerda olhando com atenção. O olhar desperta muito, aciona muito essa dor do outro, esse cérebro social, ele capta, sabe? E aí, o que é que a gente entende que a escuta é? Não é só a palavra, mas é o sentir de uma forma geral. A escuta é a gente atender à necessidade do outro. Eu mesmo que registrei essa foto, eu lembro. E eu lembro que eu pensei assim, nossa, eu registro, não registro. Parece algo tão íntimo, tão ali deles, tão só do coração. Será que eu não devo guardar só no coração? Mas ainda bem que eu tirei a foto, porque a gente gosta muito dessa foto, e mostra que escutar é atender o outro. A necessidade desse senhor não era de falar, não. Veja bem, as questões materiais dele estavam resolvidas. Ele estava com o lanche dele, mas ele não tinha o outro, olha o outro, para dar comida a ele, para alimentar ele. Bruno aí está alimentando ele de afeto também. O dar a comida é muito significativo, alimentar é muito significativo. A necessidade dele era essa, né? Então, a gente tem que pensar
nessa escuta de uma forma bem ampla, né? A empatia no Evangelho todo. Porque Jesus atua no mundo como? Se relacionando. Quando ele saiu para o messianato dele, os discípulos ficaram sem entender. Ué, mas cadê o plano? A gente vai para que lugar primeiro? A gente segue por onde? A gente vai carregar o quê? E as armas? Jesus começa o messianato dele, sabe como? Simplesmente indo na rua, andando, e ia se relacionando com quem encontrava. Escutava. Então, nós somos treinados na escuta, na paciência, na tolerância, na humanidade, no relacionamento, no silenciar. A própria empatia desenvolve com a escuta, é a escuta que desenvolve, e no autoconhecimento, porque a gente vai se conhecendo através do outro, certo? Eu estou vendo que a hora está avançada, eu vou seguir aqui um pouquinho. Então, o ato de escutar exige, olha, o ato de ouvir exige humildade de quem ouve. E a humildade está nisso, saber com a cabeça, mas não saber com a cabeça, desculpe, mas com o coração, que é possível que o outro veja mundos que nós não vemos. Né? Não pode ter expectativa numa escuta, é só escutar. Não precisa se preocupar, porque quem escuta não precisa dar direcionamento nenhum, não precisa dizer nada. Tecnicamente, a gente precisa falar apenas 10% do tempo. É escuta. Ah, mas eu estou ajudando, será que a pessoa vai se suicidar ou não? Você já fez sua parte, você escutou. Ela esvaziou, né? Tem esse texto que eu gosto muito aqui de Rubem Alves, que foi o que inspirou o projeto. Aí, vocês estão vendo que tem umas frases que estão sublinhadas. O texto é lindo, mas a gente não vai ler todo por conta da hora. Vocês estão vendo que tem no segundo parágrafo e no último umas frases sublinhadas, né? Alguém poderia ler? Começa aqui a partir de nossa incapacidade. Eu No posso, segundo Cris, parágrafo. para você. Oba, lê, amor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. Não basta o silêncio de fora, é preciso silêncio dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir as coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir. É chegado o momento, não temos mais o que esperar. Ouçamos o humano que habita em cada um de nós e clama pela nossa humanidade, pela nossa solidariedade, que teme nos falar e nos fazer ver o que o outro, que dá sentido e a razão do nosso existir, sem o qual não somos e jamais seremos humanos na expressão da palavra. Perfeito. Divaldo Pereira Franco diz assim, que nós somos praticamente iguais, mudamos de endereço. Então, assim, quando a compaixão, né, que a empatia desenvolve, é eu reconhecer isso. Por isso que eu paro de julgar e de criticar. O outro está no caminho também, igual comigo. Né? Alguém quer fazer algum comentário desse texto? O texto se chama exatamente escutatória. Eu achei, Cris, interessante lá em cima, né? Porque ninguém quer fazer um curso de escutatória. Não, quer não. É mais de oratória. E o quanto é importante a gente escutar com os ouvidos neutros, né? Tá ali só escutando, não julgando. O oratório é justamente é o ego, eu estar centrado em mim, no que eu tenho para passar, no que eu tenho para falar, porque eu tenho o que passar, né? E o escutar exige o quê? Eu me apagar, por isso que exige humildade. Exige eu me apagar, eu esquecer de mim para ir em direção, para entrar no mundo do outro, né? Sem isso, eu não pratico a empatia. Então, nós dizemos, Rubem Alves diz, que é o dono do texto, né? Ele diz, é na escuta que o amor começa. Empatia é a terapia do amor. Essa ecologia consciencial que salvará a humanidade.
a gente está deixando de usar uma parte do cérebro da gente que já está lá inata a questão do reconhecimento do outro. Já tem, a gente precisa acionar, né? Então, eu deixo aqui vocês com essa imagem que não está dentro para vendo direito, né? Não sei por que essa caixinha ficou embaixo. Mas são os lírios de Maria, né? De Maria de Nazaré, que é a nossa patronesse no projeto. Por quê, né? Maria de Nazaré passava o dia, gente, lá em Éfeso. Olha aqui os líriozinhos dela para vocês. O lírio é tão humilde, o lírio vem da lama, tem uma pureza, ele vem da lama até florescer, né? Ele sai da lama. E Maria passava o dia escutando as pessoas. Maria tinha uma sensibilidade enorme, assim como Lucano, às necessidades do outro. Então, empatia também é isso, é o ser sensível à necessidade do outro. Como aquele senhor que não tinha braços, que estava numa cadeira, a necessidade dele naquele momento era o quê? Era alguém para alimentar ele. Então, observe que a gente não atende o outro só nas questões materiais. Ele precisava do outro, mesmo a gente tendo dinheiro, a gente tendo casa, a gente tendo emprego, a gente podendo pagar as contas da gente, aquela imagem diz isso. Mesmo assim, a gente precisa do outro. A gente precisa do afeto. Ele que vai poder tocar a gente e atender as necessidades da gente, né? Então, eu vou deixar esse restinho aqui de tempo para a gente conversar um pouquinho mais, se vocês quiserem, sobre empatia, trazer alguma coisa também, né? Empatia é um tema tão vasto, né? Que tem tantos, cada viés. Então, com certeza, vocês também têm algumas falas, né? Sobre a empatia. As perguntas aqui. A primeira, como a falta e o excesso de empatia afeta o mundo? Olha, a falta de empatia, realmente, a gente vai degringolar a humanidade. A gente é capaz de não existir mais, se a gente não tem empatia. Porque Jesus sempre mandava de dois por isso, para a gente aprender que a gente precisa do outro, que quando eu não estou bem, o outro me ampara, quando o outro está num momento ruim, o outro segue. Então, já começa daí, né? Jesus foi o ser mais empático que teve. Então, se a gente não tem empatia, se a gente não está junto com o outro, a gente não está ali desenvolvendo afeto e compaixão, a gente se isola, o cérebro cada vez mais vai necessitar menos do afeto, e a gente, sem o outro, a gente não sobrevive. Então, pode se acabar a humanidade a falta de empatia. Não pode? Não pode, a gente está em um conflito. Pode acabar a humanidade, a falta de empatia. O excesso de empatia, que aí não é por conta da empatia, olha só. Se eu estou me comportando de maneira exagerada, de maneira que eu me desestabilize por conta do sofrimento do outro, como é que eu vou ajudar o outro? Então, é porque eu estou precisando primeiro me curar. Porque a empatia, ela não desequilibra, né? É uma coisa que a gente aprende quando a gente está estudando, está fazendo os treinamentos, né, Norma, sobre empatia. Norma pode falar aí, o que é que diz? Olha, você não pode misturar o seu conteúdo com o outro. Você não pode levantar da sua cabeça, da sua cadeira e levar o outro num atendimento psiquiátrico, por exemplo. Você não pode dar o telefone do outro. Por quê? Porque você tem o limite, você tem que separar até onde você pode ir. Porque se você vai ajudar e vai ficar pior do que a pessoa, vai se desequilibrar, é porque está precisando algo ser curado primeiro em você. Então, tem que prestar atenção, esse excesso de empatia, né? Não pode me fazer mal. Esse excesso de empatia é porque eu preciso curar algo em mim. Excelente resposta. Muito bom, amiga. Você foi ótima. Eu não botei nenhuma pergunta aí, porque você respondeu todas as que eu queria Oi? na sua fala.
Que bom, Ouviu? Jupira. Muito isso. obrigado. Tem mais Obrigada. uma aqui, ó. A culpa, o remorso pode levar à depressão. O que fazer para sair desse quadro quando percebe-se não ser desta existência? Muito bom. A culpa paralisa, né? A gente, às vezes, realmente... quando a gente se boicota, a gente está com sentimento de culpa, só que a gente não sabe o que é, porque não foi dessa encarnação, é essa, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, de uma prima minha, até. Ela estava desempregada há 1 ano, e aí ela foi fazer uma entrevista, foi chamada. Chegou na porta do hotel, a sandália dela quebrou. O que é que qualquer um faria? Ou comprava uma sandália perto, ou então entrava desse jeito mesmo e dizia, olha, aconteceu isso, um acidente. Ela se boicotou. Ela foi embora, porque tinha acontecido isso. O que é assim, o sentimento que ela tem de não merecimento? Eu não mereço ser feliz. Isso que aconteceu é porque realmente eu tenho que ficar desempregada, é porque eu tenho que passar por isso, porque eu sou ruim, porque eu fiz alguma coisa. Inconscientemente, ela está pensando isso. Só que o remorso é bom, o sentimento de culpa tem que ter para a gente mudar a situação. É como Emmanuel fala, o retrovisor, o para trás, é só para referência, é para a gente olhar, para a gente aprender, né? Para a gente ter uma noção do que já caminhou, mas é daqui para frente. Se eu estou encarnado, o próprio Deus está dando que me ama, e ama independente de qualquer coisa, e a todos que são filhos. Então, eu não posso fazer mau uso dessa oportunidade que eu estou tendo. É para frente que a gente anda, né? Então, a gente primeiro tem que ter o auto-perdão. Aquela parábola, enquanto está a caminho, se reconcilia com o inimigo. Quem é o inimigo? É a gente mesmo. É justamente o sentimento de culpa, as nossas imperfeições. Se a gente não se reconciliar, se a gente não se perdoar, se a gente não se escutar. Agora, veja bem, aí, às vezes a pessoa pensa assim, não quer nem pensar sobre o assunto, mas precisa fazer essa imersão, esse autoconhecimento, precisa sentir essas emoções para poder fazer algo sobre. O que eu não conheço, eu não faço nada sobre. Aí eu fico num ciclo vicioso. E qual é a primeira coisa que a pessoa deve fazer para desenvolver o auto-amor? Porque isso é falta de amor próprio. A pessoa não se ama. Primeira instrução: reconhecer a nossa filiação divina. Eu sou filho de Deus. Não importa o que eu fiz, não. Vai importar o que eu fiz para dentro. Porque senão, gente, é lei de talião. Olho por olho, dentro por dentro. Eu estou sofrendo disso porque eu fiz isso na encarnação passada. Isso é lei de talião. E a lei é de amor, não é lei de talião. A lei de amor, eu vou avançando, eu vou consertando o que eu fiz, eu vou fazendo melhor, eu vou tentando avançar, né? Aí o amor cobre a multidão de pecados. O amor é que cura, né? Sentimentos que deprimem a gente, que não fazem bem, não é para a gente alimentar. Por isso que o autoconhecimento, a psicologia positiva traz muito isso. Foco não na doença, foco no que está bom, no que a gente tem. Qual é a minha principal virtude? Se eu der 1 minuto aqui, todo mundo vai lembrar qual é a sua principal virtude? Vamos dar 1 minuto. Cada um pense qual é a principal virtude de vocês. Essa virtude, que talvez alguns tenham demorado a saber qual é, ou talvez alguém ainda não tenha nem conseguido identificar qual é, você deve usar para tudo. Ela vai lhe ajudar a resolver as outras questões. Então, a força está dentro da gente mesmo. Agora, como eu vou saber se eu não sei? Se eu não conheço, né? Se eu não fiz o autoconhecimento? Como? Como é que eu vou usar? Como é que eu vou reconhecer? Eu tenho que entrar em contato. Dói um pouquinho, mas é assim mesmo. Faz parte. Lembrar que a gente já passou por tantas outras dores e superou, né?
E quando a gente está nesse caminho, a gente recebe muito amparo, muito apoio da espiritualidade amiga. Às vezes, uma coisa que a gente pensa que vai ser tão difícil, quando a gente começa, é só começar, é só fazer, é só dar o primeiro passo, que as coisas vão se resolvendo. Aí, ao contrário, a gente fica pensando, meu Deus, nossa, foi tão rápido, foi tão fácil, nem doeu tanto, né, depois que passa. Agora, qual foi a pergunta de Rafa, Norma, que ele fez? Que alguém disse assim, Tem uma afirmativa aqui da Lucimar, que o Dalai Lama diz que você fala, que quando você fala, você escuta. O que você já sabe, mas quando você escuta, você apresenta coisas novas. exatamente, o repertório vai aumentando, né? A gente E vai trocando, vai misturando com o outro, né? É aí que acontece o afeto, o amor. tem a do Rafa aqui. Cris, excelente reflexão, obrigado. Pergunta: você poderia expandir sobre as ferramentas que temos para escutar o próximo sem acabar nos afetando também? Sim. Olha, tem uma coisinha chamada, que a gente chama flow, estado de flow, que é o quê? É estar focado no outro. Quando eu estou com uma pessoa, aquela pessoa é a mais importante do mundo para mim, aquela que está na minha frente. Técnica para se manter concentrado, para poder formar esse campo magnético, onde o que está acontecendo lá fora, eu não estou mais escutando, não estou percebendo, de tão concentrado que eu estou na pessoa. O olhar. Os cientistas, o olhar aciona a dor do outro dentro da gente. Então, manter o olhar na pessoa. Você vai perceber, quando você está escutando, que às vezes a pessoa desvia, por não suportar esse olhar que você mantém nela. E isso sabe por quê? É porque a pessoa não tem coragem de olhar para si e se incomoda com o olhar do outro, observando ela. Mas depois vai relaxando. Quando vê que você não está julgando, que você está só fazendo reflexões. Então, a técnica melhor é esse estado de flow, é ficar focado na pessoa. Porque você focado na pessoa, se vier um pensamento, veio, ok, tchau, vai embora pensamento. Volta para a conversa, volta para o que a pessoa está falando. É a concentração no outro, é a melhor técnica, é o flow, para a gente não ficar trazendo. Os pensamentos vêm, a gente não tem controle, né? Eles vêm, mas vêm e deixam embora. Mas pode falar assim mesmo. Ok, vai embora agora e eu vou prestar atenção nessa pessoa. Fica com a pessoa, né? E eu penso muito, sabe, quando a gente está fazendo escuta, como uma reunião mediúnica que vem aqueles espíritos que trazem conteúdos seus. Isso acontece direto na escuta. Vem pessoas que sentam ali e trazem conteúdo seu. Então, a possibilidade realmente de você, Rafa, se distrair e ficar pensando nos seus problemas é grande mesmo. Mas é um exercício. Cada vez você vai conseguir fazer isso mais fácil. Quando vier o pensamento, vai embora, depois eu penso. Os cientistas dizem o seguinte, que a gente precisa ter horário de se preocupar e de pensar nas coisas. Então, se eu tenho um problema muito grande, eu vou acordar comigo mesmo. Ó, isso aqui eu só vou pensar de noite quando eu for dormir. De noite não é uma boa hora, não, porque aí vai demorar a dormir. Eu só vou pensar nisso aí de tal hora a tal hora, de manhã quando acordar. Pronto, eu coloco uma hora para pensar. Então, se o pensamento vem, isso não é hora de se preocupar com isso, não. Eu vou pensar mais tarde de tal hora, eu penso nisso. E aí você começa a educar seu cérebro para você realmente ter as suas horas mais úteis. Não ficar, porque quando a gente tem um pensamento, uma preocupação, ela ocupa muito o cérebro da gente. Se a gente deixar, vai ocupar o dia todo. E à noite, a gente não dorme. Então, quando você diz isso, não, isso aqui eu vou pensar nisso, isso aqui é um problema que eu vou pensar tal dia, tal hora, ou então só a tal hora do dia. Isso ajuda. O seu cérebro, ele responde. Essa é uma técnica legal para quem tem insônia, né? É, Gostei. exatamente. É. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Lucimar. Trabalho com crianças de 11 a 14 anos. Eles falam de suicídio como uma coisa normal e comum. Estamos com falta de terapeutas. Qual seria uma ajuda de emergência?
Olha só, aí a gente vai lembrar o quê? Que a criança é um espírito velho, né? Ela tem os seus conteúdos. Então, ela não tem um terapeuta, mas ela pode ir cuidando das dores dessa criança. Lembra que a gente falou assim, eu quero... A criança, inclusive, pratica o cutting, né? Ela se corta porque a dor de uma pessoa que está com ideação suicida é uma dor tão grande que, às vezes, ela se corta para esquecer a dor emocional. É uma substituição de dor, na realidade. Mas aí o que acontece? Ela não quer morrer. A pessoa não quer morrer, a pessoa quer se livrar da dor. Tem estados de ideação suicida, crises suicidas, os estados. Uma delas é a psycho cake, que é essa dor insuportável, que ela não sabe nem dizer o que é, mas é uma dor insuportável mesmo, que ela sente, é real, né? É física, pode ser física. Tem um estado que ela fica com aquela na cabeça, né? Aquele negócio fixo na cabeça, ela não vê mais saída, só acha que a única solução realmente é sair dessa vida. Tem também um estado que a pessoa sente, que ela oscila, às vezes quer viver, às vezes quer morrer, e a gente às vezes até critica, mas tem que aproveitar quando ela quer viver, né? E ajudar ela. E tem essa substituição de dor, esse ato dor, né? Então, o que é que está por trás do suicídio? Então, tem que conversar com essa criança. Realmente, o ideal seria a terapia. Você quer morrer, mas por quê? O que é que está acontecendo? Porque está acontecendo alguma coisa. Ou está acontecendo alguma coisa, ou ela está sentindo algo que ela não sabe explicar o que pode ser uma depressão, alguma coisa assim. Mas lembrar que ela não quer morrer, tem algo por trás. Então, é aquela perguntinha, né? Não é porque você está assim, mas sim, mas você quer morrer. O que é que você quer dizer com isso? Por que você quer morrer? O que está acontecendo? Tem que conversar com a pessoa e escutar essa pessoa. A criança, né? Mesmo sendo criança, ela fala. Ela sabe se expressar, ela vai conseguir se expressar. Pode ficar calada. Deixa ela calada. Não tem problema não. De outro momento ela fala. Né? Às vezes a dor é tão grande que ela não consegue falar. O CVV faz escuta, às vezes por telefone, que a pessoa não fala nada. Passa 40 minutos. Então, eles só fazem de dizer assim, eu estou aqui. Qualquer coisa chama, eu estou aqui. De vez em quando volta e diz. Porque a pessoa, é justamente a presença que é o mais importante. Então, estar presente com essa criança, ocupar, dar rotina, dar assim, responsabilidades para ocupar ela. É bom também. Olha, para ela se sentir útil, lembra? Olha, você vai ficar responsável por fazer isso para a turma. Dá uma responsabilidade diferente, um desafio para ela se sentir capaz. Né? Tem Agora, com certeza, precisa de um atendimento profissional. Cris, uma pergunta também, né, bem interessante é se a sua dor falasse, o que ela estaria dizendo, né? Também é uma maneira de puxar, né? Porque ela não vai falar de si, mas ela vai falar da dor, A né? dor, exatamente, exatamente. É ótimo, ótimo comentário. A última pergunta. Quais os sinais que refletem a presença de uma dificuldade ou ausência de empatia? É a indiferença, né? É aquela pessoa que ela realmente não se emociona com o outro, é o ego, né? Trazendo o foco mais para ela. Então, vou ser grosseira no exemplo, mas digamos, uma pessoa que fala muito, que é verborrágica, ela escuta pouco, por exemplo, né? Porque ela está tão preocupada em botar para fora o que ela acha que é muito importante, que ela traz, ela está desconsiderando, sendo indiferente ao outro. Às vezes tem gente que chega, um exemplo, para consolar uma pessoa e só faz falar. Não pergunta o que é que você está sentindo. Como assim? A pessoa está lá chorando. Aí você, olha, não fica assim, faça isso, faça aquilo.
comando para a pessoa e não pergunta o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está precisando, né? Teve até um caso de uma colega minha, psicoterapeuta, que ela disse que viu uma menina no shopping chorando demais, chorando, chorando, chorando. Aí era um choro tão forte, uma adolescente, que ela chegou perto e disse, olha, está acontecendo alguma coisa? A menina olhou espantada, não esperava, né? O que? Você está sentindo alguma coisa? Aí, sabe o que era? A menina estava com cólica. Aí ela disse assim, mas eu estava com cólica e não conseguia nem andar, nem sair do lugar. Aí a menina queria ir no toalete. Ela ajudou a menina a ir no toalete. Quando chegou no toalete, ela fez igual a Lucano, deu um pouco mais. Você tem remédio? Você toma um remédio quando você está sendo... Ah, toma, está com remédio? Não, não estou. Então fica aí, eu vou sair para comprar o remédio, você fica aí e eu trago. Então, quem está no ego, quem está só nele, não percebe o que está acontecendo ao redor, porque está preocupando só em despejar, em dar comando, em dizer o que é que faz, como faz. E você acha, a gente acha que uma pessoa que está num estado de sofrimento, ela está prestando atenção aos comandos que o outro está dando, comando intelectual. Ah, é porque isso acontece por conta disso, é porque não sei o quê, é por um monte de porquês. Tem muita gente, cuidado com pessoas, por exemplo, com ideação suicida, que chegam no centro. Cuidado com o livro que vai dar para a pessoa. Cuidado com o que vai dizer. Com explicações, não é hora de explicar. É hora de acolher só. De sentir, de chorar junto. É a coisa mais linda que eu acho. Jesus é empático em todo momento, mas a coisa mais linda que eu acho é quando ele chora com Marta e Maria. Meu Deus do céu, ele não precisava, porque o Lázaro está lá, né, morto, e Jesus chora com ela, porque elas estavam sofrendo demais. Ele chora junto. Chico Xavier, né? Chico Xavier, quando ele não tinha o que fazer com a pessoa, o que falar, nada, ele chorava com a pessoa. Então, empatia, escutar, é isso, é você prestar atenção, ser sensível, né? Perceber. Quem não é empático, ele nem percebe o que está acontecendo, nem nota, porque está centrado nele. Ele é o mais importante, ele está despejando, está dando, porque ele tem algo importante para falar, para passar, para fazer, está centrado nele, 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 nele. Então, é o comportamento egocêntrico, né? Quem não tem empatia. Não se envolve, não faz perguntas sobre sentimentos. Você está sentindo o quê? Não faz esse tipo de pergunta. Né? A pergunta de quem não tem empatia é assim, o que houve? Ele quer saber do fato. O que aconteceu que você está assim? Mas não quer saber o que você está sentindo. A pergunta do empático é: o que você está sentindo? E oferecer: o que eu posso fazer por você? O que não tem empatia vai dizer: aconteceu isso, faça aquilo. Um está no sentimento, o outro está no intelecto, está na razão. Pergunta da Tânia. Eu não sei se é oportuno, mas tenho trabalho com jovens. E alguns jovens vêm quando se autoflagelam. Como lidar com isso? Olha, precisa de atendimento médico, antes de qualquer coisa. Aquelas fases, inclusive, da depressão, gente, mesmo a mais leve, que a pessoa passa a vida toda, ninguém nem sabe que é uma depressão, precisa do atendimento médico também, né? Já é grave isso quando a pessoa pratica. Justamente, o próximo passo é o suicídio, porque chega um momento que é como uma droga, aquilo ali. Ela quer abafar do emocional, quer sentir uma dor física para esquecer do emocional. E vai se acostumando com a dor física. Cada vez ela vai se cortar mais, até tirar a vida do corpo físico de uma vez, né? Então, assim, isso tem que ser impedido, tem que ter uma ação medicamentosa em cima disso, para controlar. Porque quando o corpo já está assim, quando o cérebro já está assim, o espírito já está muito doente. Não vamos querer salvar o mundo. Faz um tratamento espiritual, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou levar.
precisa de socorro. A pessoa que chega na emergência, o que é que o médico da emergência faz? Dá logo um coquetel para você parar a dor. É isso, né? Então, o atendimento físico é o atendimento emergencial, cuidar do corpo, né? Os hormônios desequilibrados, aqueles neurotransmissores baixos, né? Serotonina, dopamina, tudo baixo. Tem que regular a pessoa fisicamente, para ela ter um mínimo de equilíbrio e ir tratando concomitantemente do espírito. Água, passe. E, gente, amor, amor, amor. Ficar junto, carinho. Ficar junto.